Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Tema de hoje, saúde espiritual. É um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês novamente. Aqui em Portugal, pessoal, 8h01, horário de Brasília, 17 horas. E para o pessoal que está aí em Cuiabá, no Mato Grosso, aqui ó, do lado, já posso dizer já que é uma horinha a menos, que a gente às vezes faz uma confusão com essa coisa de fuso horário. Então, são 16 horas aí, né, Alírio? 16 horas em Cuiabá. Aliás, contar uma coisa para vocês. Aqui em Portugal também tem fuso, tá? Eu vivo na região autônoma da Madeira, na Ilha da Madeira, que é o mesmo horário de Portugal continental. Porém, a região autônoma dos Açores tem também uma hora de fuso. Então, às vezes a gente faz confusão, esquece um pouco disso, mas sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Nelson Tavares, vivo aqui na Ilha da Madeira, sou psicólogo. E, para quem não conhece, esse é o programa Resenha Espírita, que é transmitido através do canal Renovando Consciências e retransmitido em simultâneo para a RAI TV, que é a rede canal Amigo Espírita TV, para a TV7, também para a TV Secal, para a Web Rádio Fraternidade, para o Centro Espírita Allan Kardec, para a Casa com Evangelho e também para o pessoal que está aí no meu Facebook e no meu YouTube, ao vivo, participando conosco. Aliás, convido a todos, desde já, dá lá uma olhada no meu YouTube, tem uma playlist com vários convidados desse programa Resenha Espírita, que falamos aqui sobre diversos temas, e também no canal Renovando Consciências tem uma playlist só do programa, tá? Nosso programa é ao vivo, é aberto a perguntas, e esse tema de hoje é um tema que suscita muitas perguntas. Eu já tenho aqui 6 ou 7 perguntas, não lembro agora, porque eu abri uma caixa aí no Instagram de perguntas durante a semana, faz 2 dias. E o pessoal já mandou umas perguntas aqui, então a gente vai tentar mesclar um pouco das perguntas que o pessoal fez de antemão e hoje, aqui ao vivo, quem vai estar perguntando conosco, tá? E também quero aqui, já estou vendo que o pessoal já está aparecendo, quero saber de onde é que vocês estão falando, eu gosto muito de interagir com o público, se vocês puderem dizer aí onde vocês se encontram, no Brasil e no mundo, por favor, escreve aí para mim nos comentários que a gente vai lendo por aqui, tá bom? Tema de hoje, saúde espiritual. E por um acaso, olha, gente, o acaso, tá? Tá aqui o tema, ó. Tá aqui o livrinho do tema. Tá até a propaganda aqui, ó, do tema do Alírio, do livro do Alírio Cerqueira Filho, que é Saúde Espiritual. Por acaso foi o último livro que eu li dele. Já vamos falar um pouquinho do Alírio. E a gente tinha 3 temas para falar. 3 temas que a gente estava aqui ponderando para trazer hoje por resenha. Um era a ansiedade, o outro era a depressão e o outro era a saúde espiritual. A gente abriu uma caixa de votações também no Instagram e o mais votado foi saúde espiritual. Então hoje vamos falar de saúde, vamos falar dessa integração corpo, mente, espírito, essa relação que ainda a gente entende muito pouco e separa muito ainda a saúde corporal, a saúde mental, saúde espiritual, e está tudo junto e misturado, é um pouco disso que a gente vai falar. Vamos falar dessa saúde integral, principalmente abordando essa saúde num todo espiritual. Hoje a gente vai abrir para perguntas, como eu falei, mas, pessoal, a ideia aqui sempre do programa, só para relembrar quem está chegando a primeira vez, é um bate-papo, tá? Não tem script. Eu tenho aqui alguns pontos que eu acho interessante serem abordados. Com certeza o nosso convidado também tem o dele. E a gente vai aqui conversando. Então, é o Nelson, o convidado, e todos que estão aqui conosco, tá bom? Então, vamos lá. Falando do nosso convidado agora, já está aí o nome dele, Alírio de Cerqueira Filho. Ele fala lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Ele é membro da diretoria executiva da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso. Já está há mais de 40 anos como trabalhador espírita, é palestrante, divulgador, nacional e internacional também. O Alírio é médico com especialização em psiquiatria, em homeopatia, também é psicólogo, também psicólogo transpessoal. Tem mais
de 64 livros. Quer dizer, tem mais não, tem 64 livros publicados. E eu recomendo, tá, pessoal? Recomendo, não é porque para ser puxa-saco nem nada. Quem me conhece aqui sabe que a gente vai recebendo diversos convidados, mas o Alírio, em especial, é uma das minhas referências. Inclusive, eu estava falando isso com ele durante a semana, tá? Esse livro que eu estou mostrando para vocês aqui foi o último que eu li. Eu já li 9 livros dele e recomendo todos. E um que me vem à cabeça, eu não sei se eu estou falhando o nome, é o Parábolas Terapêuticas, de uma capa verde. Eu já li há mais de 10 anos atrás e me tocou muito, que até hoje eu lembro desse livro. Se não for esse nome, é algo parecido. Você me corrige, tá, Lírio? É algo do tipo. Muito bem. E para quem me conhece, vai perceber provavelmente aqui que muitas das minhas falas, de alguma forma, é retirado aqui do Alírio, dos livros dele, que eu gosto muito. Então, recomendo, tá, pessoal? Alírio, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui com todos vocês, tanto com o Nelson quanto com aqueles que vão nos ouvir. Muita paz. Obrigado, Alírio. Pessoal, olha, vamos agora trazer quem está conosco aqui desde já, rapidamente, antes da gente começar. A Inês Oliveira nos dá boa tarde, boa noite, lá da Flórida, nos Estados Unidos. Que bom, Inês. Seja bem-vinda. A Ana Lúcia nos diz boa tarde, boa noite. Boa tarde, Ana Lúcia. A Karine, lá de Aracaju, lá do Sergipe. Seja bem-vinda, Karine. A Ana Lúcia é de Nobres, Mato Grosso. Olha, Mato Grosso também se fazendo presente. A Maria Henrique, nossa amiga, que está sempre conosco, de Castelo Branco, Portugal continental, norte de Portugal. Temos também a Elis Henrique, nos dando boa tarde. Ela fala de São Paulo. O Napoleão falando de El Salvador. Olha, El Salvador, primeira vez El Salvador. Seja bem-vindo, Napoleão. Que bom que você está aqui conosco. A Maria Iraides, que é lá de Fortaleza, né, Maria? Que está sempre conosco também, nossa amiga, nos dando o boa tarde, o boa noite. Temos a Marli, Canadá, Portugal, Brasil. Você está no Canadá, Marli? Que bom. Às vezes aparece um pessoal amigo nosso aqui do Canadá também. Que bom. Se é a primeira vez, seja bem-vinda, Marli. A Ana Cristina, nossa amiga também, que está conosco, de Lisboa, Portugal. Seja bem-vinda, Ana Cristina. A Inês está no leste dos Estados Unidos, é 3 da tarde lá. A Yara, de Indaiatuba, São Paulo, seja bem-vinda, Yara. A Ângela, de São Paulo também, não é isso? A Ângela de São Paulo, seja bem-vinda. A Márcia Amaral, a Márcia Olívia e o Belém, do Rio de Janeiro, seja bem-vinda, Márcia. Isso, a Marli está em Montreal, no Canadá, seja bem-vinda. A Adriana está em Santos. A Maristela está lá com a Luísa e com a Olívia, no Rio de Janeiro. A Maria Rosa está no Rio de Janeiro, junto com o Olindo também, sejam bem-vindos. A Nívia Silvia. Nívia, eu não estou vendo a sua cara, mas eu tenho quase certeza que a Nívia é nossa amiga. De Lisboa também se faz presente. O Sandoval, lá da Bahia, seja bem-vindo. Quanta gente nova hoje que eu estou vendo aqui. Seja bem-vindo, Sandoval. A Cleide, de Cuiabá. Seja bem-vinda, Cleide. A Salete, nossa amiga, que está conosco sempre também. É São Paulo, né, Salete? Me corrija se eu estiver errado. A Ilza, de Santa Catarina. A Marília, do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Marília. Temos aqui também a Cristina Moreira, a Cristina do interior de São Paulo. Cristina também é nossa amiga que está sempre conosco. A Cristina, lá do Paraná, também seja bem-vinda. E a Vilma, de Goiás. Ah, peraí, tem mais uma que disse agora, a Letícia também de Barreiros, Bahia. Quanta gente, pessoal, que bom que vocês estão aqui conosco, sejam todos bem-vindos. Feitas as apresentações, vamos fazer a nossa oração? Vamos fazer a nossa oração para iniciar. Eu convido a todos, quem tiver à vontade, é claro, a fecharem os olhos comigo.
E rogamos inicialmente ao Pai, agradecidos que estamos, por mais esse encontro, por mais esse momento, por mais essa experiência de estarmos aqui reunidos, nessa encarnação, vivendo tudo que necessitamos vivenciar. Rogamos ao Mestre Jesus, nosso amigo, que está sempre ao nosso lado, que nos ensina o caminho da felicidade, que possamos, assim, nos espelhar em seus ensinamentos. Agradecemos a toda espiritualidade de luz, trabalhadores do canal, renovando consciências, que nos dão todo o suporte e que dessa forma possamos, assim, dar início a mais um programa Resenha Espírita. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, vamos lá então, já tem muito mais gente aparecendo aqui, olha, tem pessoal de Minas Gerais, a Nadir também nos dá boa tarde, a Neuza do Rio de Janeiro, tem bastante gente aqui, e já tem pergunta também. Karine, já vi que tem pergunta aqui, segura um pouco, daqui a pouco eu vou abrir as perguntas, tá? E faz de novo para mim, por favor. Vamos lá? Vamos começar aqui, falar sobre saúde espiritual, e para iniciar, já vou passar a bola para o Alírio. Alírio, puxa, dá o pontapé inicial para a gente, Alírio, para falar um pouco sobre saúde espiritual, por favor. A saúde espiritual é uma saúde do nível mais profundo que o ser pode ter. É uma saúde que envolve uma conexão nossa com as leis divinas que temos na nossa consciência, e para que nós possamos conectar com as leis divinas, é fundamental o exercício de virtudes que nos tornem pessoas melhores. Quanto mais exercício de virtudes nós fazemos, e virtudes é uma gama ampla de virtudes, amor a si mesmo, amor ao próximo, caridade, justiça, solidariedade, paciência, tolerância, serenidade, altruísmo, etc., são virtudes que, quando exercitadas, nos melhoram no nível espiritual. E quando nós melhoramos no nível espiritual, o resultado é uma melhoria também energética no nível do perispírito e, consequentemente, o nosso corpo físico recebe também essas melhorias. Por exemplo, uma virtude bem do dia a dia, a serenidade. Existe a ansiedade, que é a antítese da serenidade, o sentimento que nós chamamos de egóico. A ansiedade nos enche de preocupações, de angústia, de uma série de emoções que acabam repercutindo no nosso corpo físico. Quando nós exercitamos a serenidade, nós vamos nos tornar espiritualmente mais saudáveis, mas também geraremos essa saúde no nível do nosso corpo sutil, do perispírito, e, consequentemente, do corpo físico. Então, é uma saúde no nível mais profundo de saúde que podemos ter. Perfeito, Alírio. Isso é algo muito interessante. Não só isso, tudo, né, gente? O que acontece aqui é que, de alguma forma, isso é muito vanguarda ainda, e a doutrina espírita vai nos auxiliar com esse contributo de tantos espíritos através da psicografia, não só estudiosos, como, por exemplo, o Alírio, que discutem, debatem e trazem essa nova realidade para unir a questão espiritual, questão sentimental, emoções, com o organismo físico, que ainda há uma distinção muito grande que a medicina tradicional não consegue ainda fazer esse vínculo, essa correlação, apesar de já começar a engatinhar de alguma maneira. Alírio, como você, uma curiosidade aqui minha, que eu quero até o seu depoimento, como que hoje a medicina vem caminhando, a medicina tradicional vem caminhando nessa direção, dessa correlação? Existem avanços, não? Como é que você percebe esse movimento? Na medicina tem, pelo menos aqui no Brasil, vem acontecendo bastante avanços nessa área. Não em termos de admitir a presença do perispírito,
mas no sentido de espiritualidade. As várias ordens que nós temos no Brasil dentro da medicina, como a Sociedade de Cardiologia, a Sociedade de Psiquiatria, de Imunologia, essas várias sociedades têm recomendado que os médicos trabalhem com os seus clientes espiritualidade. É uma coisa que a de cardiologia, por exemplo, há 3 anos atrás, ela colocou isso como uma das coisas mais importantes que o médico deve trabalhar com os seus clientes, a espiritualidade, porque já existem comprovações, isso também dentro da imunologia, na área da psiconeuroimunologia, que é uma ciência nova dentro da medicina. A psiquiatria vem trabalhando também com muitas pesquisas, demonstrando que a pessoa que cultiva espiritualidade, religiosidade, goza de mais saúde do que as pessoas que são ateias, que são avessas ao espiritual. Então, devido a essa questão, tem havido avanços, mas ainda há uma separação entre corpo e espírito. É como se houvesse uma delimitação: aqui começa o corpo, aqui é o espírito, são independentes. Ainda existe essa ignorância, sem saber, com exceção das medicinas holísticas. No Brasil, nós temos a acupuntura e a homeopatia, que são especialidades médicas no Brasil. Em Portugal, não sei se são especialidades médicas, mas aqui que vê o ser humano de forma integral, corpo, mente, as questões energéticas do ser e o espírito que somos, né? Mas a medicina tradicional ainda tem essa separatividade, e a parte sutil, energética do ser é praticamente ignorada pelos médicos, de um modo geral. Entendeu? Interessante que a gente vem caminhando, né, aos pouquinhos. Eu sei que no Brasil há bastante associações de médicos espíritas que se debruçam principalmente para fazer essa união, mas talvez, enfim, também, olha, gente, minha ignorância, tá? Eu não sou médico, estou longe disso, mas tudo no seu tempo. Acredito que a gente pode dar aqui o nosso contributo, e principalmente espíritos como Joana de Ângeles trazem bastante correlações. Eu lembro de ler algumas correlações de doenças gástricas com sentimentos de raiva, de ódio. Eu lembro de alguma coisa também, aliás, Alírio, eu acho que eu li você falando sobre isso, sobre depressão, que é um tema que é bastante pulsante, é um tema que as pessoas falam bastante, e o infarto. Foi você que falou sobre isso, ou não? Você me lembra aqui, Alírio, por favor? A depressão é uma doença de ordem mental, mas que tem uma raiz espiritual muito profunda. A pessoa depressiva é uma pessoa que traz um mecanismo autopunitivo muito forte. A psiquiatria tradicional coloca dentro dos sintomas da depressão, sem explicação lógica, que a culpa tem um fator primordial dentro do desenvolvimento da depressão. E muitas vezes a pessoa não tem nada que justifique essa culpa do ponto de vista do momento atual da existência dela. E para nós espíritas é muito fácil de entender, porque essa culpa está vindo do passado, de situações criminosas do passado. Mas o grande problema da culpa na depressão é o processo que a culpa envolve 3 sentimentos: autojulgamento, autocondenação e autopunição. E a depressão entra no mecanismo punitivo dessa tríade. Então, a pessoa, ela é como se ela traçasse uma sentença, a maioria das vezes subconsciente, a pessoa não tem consciência do processo, mas é uma condenação subconsciente que ela traz,
indicando que ela não merece ser feliz. Então, porque uma pessoa culpada, uma pessoa criminosa não merece ser feliz. Então, ela adentra no mecanismo autopunitivos muito intenso, que acaba somatizando no nível cerebral, com diminuição de neurotransmissores, especialmente serotonina, noradrenalina e dopamina, que diminui a sua produção e, consequentemente, há um processo da depressão, que é uma somatização no nível cerebral. Isso já tem comprovações da diminuição desses três neurotransmissores, mas é a somatização de algo espiritual. Para que isso alcance o corpo físico, é uma questão de predisposição de cada pessoa. Então, não apenas no nível do cérebro pode ter essas repercussões, gerando a depressão propriamente dita, mas também repercussões daquilo que na homeopatia nós chamamos de órgãos de choque. São órgãos mais sensíveis, e essa sensibilidade tem a ver com situações do nosso passado, principalmente situações de afronta à lei de amor, em que nós lesamos determinadas pessoas, uma ou mais pessoas, em determinados órgãos. E aí, quando nós fazemos aos outros, pela lei de justiça e lei de causa e efeito, nós estamos fazendo a nós mesmos. Então, a pessoa que, por exemplo, apunhalou uma ou mais pessoas, ela vai ter uma predisposição de adoecer no nível do coração. E essa predisposição de adoecer pode, no caso de um processo autopunitivo, como a depressão, produzir um infarto, outra patologia cardíaca, como consequência desse movimento todo. É muito complexo todo o processo, mas é o mecanismo, assim, simplificando, é o processo de culpa e punição, né? A pessoa se sente culpada, como na nossa cultura o processo de responsabilização e reparação ainda não foi construído. É muito comum as pessoas se julgarem, se condenarem e se punirem, entrarem no processo punitivo e não algo que gere a reparação do erro, né? Porque todo ato de agressão a nós mesmos e ao nosso próximo fere a nossa relação com a lei de amor, justiça e caridade. E nós vamos nos renovar não é por um mecanismo autopunitivo, nós vamos nos renovar por um processo em que nós nos conectamos de forma amorosa, justa e caridosa com a lei, a começar por nós mesmos, porque ninguém tem como reparar em relação ao outro se não começar por si mesmo. Então, esse mal entendimento de como funciona a lei leva muita gente ao mecanismo autopunitivo, a entrar no movimento de sofrimento, achando que o sofrimento é que repara os débitos, não é o sofrimento. É o retorno ao amor de onde nós nos afastamos, né? Joana de Ângeles tem uma frase em uma das obras dela que ela diz assim: quando nós vamos ao encontro do amor, a dor bate em retirada. Por quê? É da lei que as coisas sejam assim, né? Quando nós afrontamos a nossa relação com a lei de amor, é que nós criamos os débitos para com nossa consciência. E é o retorno à lei de amor, a uma harmonia com a lei de amor, é que vai fazer com que nós nos tornemos pessoas saudáveis. E não se punindo, substituindo o desamor pelo próximo pelo desamor a si mesmo. É o que a maioria das pessoas faz. Elas substituem o desamor praticado pelos outros pelo desamor a si mesmo, achando que isso vai compensar, mas não, só aumenta o desamor. Né? Se o desamor estava desse nível, ele aumenta para esse nível, só que agora consigo mesmo. Obrigado, Alírio. Olha, pessoal, vou confessar uma coisa para vocês. Eu estou aqui escutando o Alírio e pensando um pouco que a gente conversou até agora, que a gente começou aqui o bate-papo, nossa resenha, e eu tenho certeza, para mim, tá? Vou compartilhar com vocês, que essa semana eu vou escutar de novo
essa resenha aqui, porque é tanta informação nova, pelo menos para mim é muito novo, que a gente tem que digerir, mastigar, entender isso tudo que é muito novo. Como o Alírio disse agora, o mau entendimento da lei. A gente não entende ainda, muito bem esse retorno à lei de amor, como o Alírio disse ainda há pouco, parafraseando Joana de Ângeles, esse afastamento do amor que provoca a doença também. E isso, pessoal, é muito complexo às vezes, é muito difícil de compreender no primeiro momento, mas eu acredito que o convite aqui que a doutrina espírita nos traz, e principalmente com discussões, com o levantar dessa poeira, para buscar esse novo entendimento, é para quê? É para trazer para o nosso dia a dia, para as nossas questões. Vou dar um exemplo aqui só, que eu acho que toca todo mundo, tá? Nesse tocante de saúde e doença, porque tem tudo a ver com saúde e doença, tá, pessoal? Tem tudo a ver. Olha só. Queixas e reclamações. Queixas e reclamações é o puro suco da negatividade. Isso é fato. Então, qual é o convite aqui? Vamos nos observar. Te observa os teus pensamentos. Observa quando você para e senta com alguém para conversar. Não precisa nem sentar, de pé mesmo. Qual é a conversa no teu bate-papo? Aquele primeiro momento que você chega e já está reclamando que está muito calor, olha, agora a pessoa vai ficar chateada comigo, que eu sei que no Brasil está um calor, né? E está um calor daqueles, excepcionais. Ou é por causa do trânsito, ou é por causa da violência, que tudo isso, pessoal, eu sei que é difícil, tá? Não tô... Para mim é fácil, estou aqui, ó, de manga comprida, né? Não está tanto frio assim, é fácil falar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o fomentar, o alimentar, a prática, a continuidade da queixa e da reclamação no nosso pensamento, verbalizando ou não, isso tudo vai gerar doença ou vai gerar saúde. Porque é claro que dá para reclamar sempre de alguma coisa, porque sempre vai ter uma coisa que não está muito boa, ou poderia estar melhor. Claro, é óbvio. É normal esse processo, tá bom. A gente pode reclamar, mas a gente também pode, por exemplo, agradecer. A gente pode trabalhar a gratidão, que está na moda, a palavra da gratidão agora, mas não essa gratidão quando acontece só uma coisa boa, que normalmente é assim, quando acontece uma coisa muito boa, ai, gratidão, 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 hashtag gratidão, mas olha só, sabe qual é o melhor exercício que eu gosto de elaborar aqui da gratidão? Eu vou dizer qual é. É a gratidão pelo ar que a gente está respirando. E normalmente a gente não dá o menor valor. Sabe quando é que a gente passa a dar valor? Bota um saco plástico na cabeça e fica 2 minutos. Bota o despertador para ver quanto valor você vai dar ao ar que você respira. E muitas vezes, um ar que respira é besteira. Besteira. Mas talvez se afogando num momento de dor e dificuldade, a gente passa a dar valor àquilo que a gente não dá e não reconhece. Então, o que eu quero trazer com isso? Não é para ninguém fazer exercício do saco plástico na cabeça, não, tá, pessoal? Só uma brincadeira aqui. Mas o que eu quero fomentar, a reflexão, é o sentido, positivo ou negativo. Essa negatividade, muitas vezes, que a gente nem se apercebe e já está vivendo no automático, modus operandi, só reclama, 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 se queixa, está tudo ruim, está tudo péssimo, e às vezes está mesmo. Mas também, creio eu, o desafio é exercitar esse olhar, o olhar do positivo, que também há coisas bonitas na vida, e a gente pode focar no negativo ou pode focar no positivo. O que eu quero dizer com isso? Faça as tuas escolhas. Faça as tuas escolhas. Isso é de cunho pessoal. É uma questão de ponto de vista. E é uma questão de exercício, tá? Exercício também. E, naturalmente, vai vir daí o nosso comportamento frente à vida. O comportamento é só a carreira final, o ponto final daquilo que a gente vem elaborando aqui dentro. O nosso pensamento, a nossa vibração. Quais são as nossas escolhas diárias, as nossas opções? Por isso que eu gosto de colocar aqui, pessoal, o mais importante, penso eu, não é a gente só
estudar a doutrina espírita, ler livros como esse aqui que a gente está falando dele hoje, assistir palestra, mas principalmente levar para a prática, que todos nós, a maioria de nós, tem uma imensa dificuldade. Trabalhar tudo que a gente lê para o nosso eu, para a prática do dia a dia, para a vivência. Eu gosto de dar aqui algumas dicas simples, bobas, e gosto mesmo do bobo, para a gente parar e pensar. Tá? Vou dar aqui só um pontozinho para a gente pensar aqui, que é o seguinte: escolha as tuas companhias. Escolha as tuas companhias. Escolher nossa companhia tem tudo a ver com vibração, e vibração tem tudo a ver com saúde. Saúde, como o Alírio disse agora, a gente está falando de saúde corporal, espírito, perispírito, corpo. Tá? Vai muito mais além. Mas vamos trazer aqui no dia a dia. Como é que a gente vai escolher as companhias? Tem 2 tipos de companhias que a gente pode escolher. Uma é dos encarnados e a outra dos desencarnados. Vamos começar pelos encarnados? É o seguinte: te questiona aquele que você escolheu. Atenção, aquele que você escolhe ou escolheu estar ao seu lado, e se questiona: o que essa pessoa fomenta em mim? O que ela traz de positivo? Ou o que ela traz de negativo? Pare e pensa. Questiona as pessoas ao teu redor, a troca que você tem com elas, e talvez, a partir daí, a gente possa começar a fazer um filtro e direcionar para aquelas pessoas que vão trazer o melhor de nós, ou trocar conosco, nos acrescentando, nos alimentando, uma vibração mais positiva, menos inveja, menos disputa, menos briga, menos guerra, e por aí vai. Isso é encarnado, tá, pessoal? Estou resumindo muito aqui, mas vamos lá. Isso na esfera do encarnado. E na esfera do desencarnado, Nelson, como é que faz? Escolhe também. Ah, Nelson, mas eu não sei, porque eu não estou vendo. É o plano espiritual. Eu vou dar dica, muito simples. Escolhe o que você consome, o que você consome. O que você vai consumir é quem vai estar vibrando ao teu lado. Exemplo fácil, rápido aqui, para a gente pensar. Não precisa ser grande entendedor de doutrina espírita, mas vamos lá. Vamos imaginar o plano espiritual agora. A gente está aqui junto, a gente vai estar aqui junto durante 1h30. E essa mesma hora, 1h30, a gente poderia estar sentado vendo um filme de violência. Quem é que vai estar do teu lado num momento como esse, te inspirando, no momento que a gente está fazendo uma leitura edificante, no momento que a gente está buscando trabalhar o nosso ser, o nosso eu, ou a gente está vinculado a questões mundanas, a paixões, a guerra, a violência, a tiro, porrada e bomba e morte, por aí vai. Ah, Nelson, mas eu gosto do filme. Então vá ver, mas olha só, seleciona, entenda. O que a doutrina espírita nos traz aqui, pessoal, é só luz, tá? Não faz milagre para ninguém. Ela ilumina e nos mostra o caminho. E a partir daí, é opção nossa, é escolha nossa. A gente fazer o que a gente quer ou o que a gente não quer. Ok? Pessoal, vou me calar aqui porque eu quero escutar um pouco do Alírio também, tá, Alírio? Passo a palavra para você. Qual é a pergunta? Pergunta. Vamos trazer as perguntas aqui? Boa, Alírio, vamos lá. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu quero trazer. Aliás, daqui a pouco vocês já podem ir colocando aqui, tá? Mas eu vou trazer as perguntas que nos fizeram antes. O seguinte. A Yara Ruiz perguntou para nós: o que fazer para conseguir manter a saúde espiritual? Nós colocamos o seguinte, que a saúde espiritual, como ela é uma consequência do exercício de virtudes, todo ato, toda ação que nós pudermos praticar, por menor que seja uma virtude, é um ato que nos traz mais saúde espiritual. Então, desde coisas simples do dia a dia, como estava sendo falado aí da questão você trocar o estado de reclamação por um estado de gratidão. Eu trabalho muito profissionalmente com isso. A pessoa que vive no estado de reclamação, que envolve vários sentimentos egóicos, como rebeldia, revolta frente à vida, inaceitação,
impaciência, intolerância, ansiedade, inquietude. Então, quando a pessoa vive nesse estado de reclamação, ela é profundamente ingrata à vida e dá vazão a muitos sentimentos egóicos que eu digo sempre para as pessoas: se reclamar resolvesse o problema, então ótimo, seria maravilhoso. Você reclama de tudo e cada reclamação resolveria o problema. Mas não é assim. Você reclama, ao reclamar, você tem dois problemas: o original e mais o outro, que é a energia mental tóxica que você cria na sua mente com a sua reclamação. Então, são dois problemas: aquele que você não resolve reclamando, mais a energia mental dessa reclamação em si, né? Porque a reclamação é um ato mental em que você usa seu pensamento, seu sentimento e a sua vontade, só que contra você mesmo, agindo de uma forma, utilizando uma energia mental tóxica naquela reclamação. Quando nós substituímos esse estado de reclamação, que é uma ingratidão, é uma não virtude, pela virtude da gratidão, nós estamos exercitando a saúde espiritual. Então, para sermos gratos, é fundamental que você compreenda o sentido das coisas, o sentido da própria vida. Né? Porque não é simplesmente, eu agradeço, e tem virado um chavão para as pessoas, a gratidão, mas é uma gratidão da boca para fora. A gratidão, dentro de uma abordagem psicológica consciencial, que eu trabalho profissionalmente com ela é construída por meio da conexão com as leis divinas da consciência. Existe uma lei da gratidão. Então, essa lei da gratidão ela é formada pela conexão com a virtude da gratidão e várias outras virtudes. Então, por exemplo, em vez de reclamar de algo que eu não tenho poder de mudar, como o tempo, por exemplo, o tempo de excesso de calor, excesso de frio, não tenho como mudar isso. Isso faz parte de uma questão muito macro do planeta todo. Agora, eu tenho como mudar a forma como eu lido com aquilo. Isso eu tenho como fazer. Então, isso serve para qualquer questão, desde o tempo, trânsito, as pessoas que nos incomodam de alguma maneira, tudo que nós reclamamos, nós podemos ser gratos. Então, cada exercício que nós fazemos para aceitar uma pessoa da forma como ela é, para exercitar a mansidão em vez da rebeldia, para nos conectarmos com a lei de mansidão, para nos conectarmos com a lei de humildade, são leis que regem o nosso cosmo moral. Quando a pessoa faz um exercício e é grata não pela situação X, mas pela experiência de aprendizado que ela está tendo naquela situação X. Porque você, Nelson, falou agora, as pessoas agradecem pelas coisas boas, né, e não agradecem pelas coisas simples. Eu digo que elas não agradecem as coisas boas, algumas, não agradecem pelas coisas simples e não agradecem nas situações as mais delicadas, né, que nós chamamos de experiências desafio, que são situações desagradáveis, dolorosas, nós podemos ser gratos, principalmente nós devemos ser gratos nessas experiências, porque são experiências que, se nós colocarmos a gratidão sobre elas, o que acontece, nós suavizamos aquela experiência. É uma experiência desagradável, muitas vezes dolorosa, e que, se nós estivermos num estado de reclamação, nós transformamos uma experiência X dolorosa numa experiência 2X, 3X de dor, porque a reclamação só vai ampliar aquela dor. Se nós
trabalharmos no exercício de virtudes dentro da proposta da saúde espiritual, você não agradece propriamente a dor, você não agradece a situação desagradável que está tendo, você agradece pela força que você está recebendo de Deus para superar aquela experiência, para transformar aquela experiência que é desafiadora, que muitas vezes nos machuca, numa experiência de aprendizado, para tornar você uma pessoa melhor, uma pessoa mais mansa e humilde de coração, como diria Jesus. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Então, a mansidão, a humildade, que nós vamos exercitando nessas situações, nos preenche desse estado de gratidão que é profundamente saudável no nível espiritual. Se nós agimos de forma automática, egóica, o que acontece? Nós recebemos aquela experiência de uma forma raivosa, de uma forma odienta, de uma forma rebelde, reclamando de tudo e nos perturbando com tudo. O que acontece? O problema não se resolve, amplia muito mais do que ele já está, e a pessoa sofre desnecessariamente. A dor, do Joana de Anjos também diz o seguinte: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, porque a dor faz parte de um processo no nosso nível evolutivo de nos reconectar com a lei de amor, justiça e caridade. Já o sofrimento, ele é fruto da rebeldia do ser, que se revolta com a dor, porque entra nesse estado de reclamação, de automatismo do ego, no qual a pessoa simplesmente não vê o sentido da dor na vida dela, e se ela não vê o sentido da dor na vida dela, ela se revolta contra a dor, ampliando intensamente essa dor, gerando sofrimento. Então, vejamos que a saúde espiritual é a saúde que nós nos vemos dessa maneira. Toda a experiência que a providência divina permitiu que acontecesse conosco, se não for pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, tem como objetivo nos tornar mais saudáveis espiritualmente. Agora, só vamos nos tornar mais saudáveis espiritualmente se nós exercitarmos as virtudes. Eu conduzo um estudo toda terça-feira do livro Paulo Estevam. E nesta terça-feira passada, desta semana, tem uma passagem do livro Paulo Estevam que eu encontro dele com o procônsul Sérgio Paulo, e onde havia um charlatão hebreu chamado Bar Jesus, e Paulo tem um momento que ele fala para o Bar Jesus que ele estava cego ao ver a realidade da vida de forma distorcida. E ao falar para o procônsul, ele fala da saúde espiritual. Então, quem lá há quase 2000 anos atrás falava de saúde espiritual, Paulo de Tarso, porque ele coloca, porque ele estava falando de Jesus como um grande médico, mas não um médico qualquer, um médico que nos leva à saúde espiritual. E esse Bar Jesus estava dizendo o contrário, de que era todo charlatanismo e que, na verdade, ele usufruía da riqueza do procônsul. Aí o procônsul se cura e tudo mais, e ele fica cego momentaneamente. É muito interessante esse trecho do livro Paulo Estevam. E então só para eu fiz esse parênteses para dizer que a termo saúde espiritual Paulo de Tarso já usava lá nos primórdios do cristianismo, essa saúde no nível muito profundo que é o exercício de virtudes. Cada virtude cristã que nós exercitemos dentro de nós, por menor que seja, é um exercício de saúde espiritual.
Perfeito, Alírio, perfeito. Muito bom. E eu vou ficar com essa frase final que você falou. Cada exercício cristão, os ensinamentos do Mestre Jesus é um ensinamento para a nossa saúde, exatamente reforçar todos esses valores que o Mestre Jesus nos ensinou e nos ensina, e que só depende de nós, né, pessoal? Não vai cair do céu, tá? Não vai cair do céu esses valores, essas virtudes todas, todos esses os aspectos morais, que de alguma forma todos nós ainda somos deficientes, ou podemos melhorar um pouquinho, aprender um pouquinho mais, correr atrás ali, sabe? Fazer aquele caminho que a gente já sabe, mas deixa para depois, empurra com a barriga. Agora não. Agora está mais cômodo aqui, no meu cantinho, e às vezes a gente está ali só fomentando, postergando ou empurrando com a barriga certas questões de saúde espiritual que claramente vão emergir no corpo físico, como Joana de Ângeles fala também. Não lembro em que obra, tá, pessoal? Porque ela fala bastante sobre saúde. Por acaso aqui eu já dei algumas referências, e o Alírio também está dando bastante referências de Joana. Mas é o emergir, é o transbordar, como é que ela fala? Distonia entre a mente e o corpo. Exatamente esse processo da erupção, digamos assim, no corpo físico, é a doença que aparece ali de alguma forma. Mas vamos lá. Próxima pergunta. Quem fez foi a Geni Antônia, que pergunta o seguinte: como não absorver energia negativa do outro? Alírio, por favor. Tudo que vem do outro é apenas a forma de ser e de agir do outro. Não nos pertence. O que acontece comumente é que nós nos identificamos com aquilo que está no outro. Por quê? Comumente as pessoas dizem assim: fulano me irrita, Beltrano me deixa uma pessoa possessa, como se o outro tivesse o poder de criar sentimentos em nós. Não é possível. Ninguém tem o poder de criar sentimentos em nós. O que a pessoa pode fazer é nos cutucar, nos estimular, mas o sentimento é nosso. Então, o termo correto seria: eu me irrito muito com fulano, eu me sinto encolerizado com Beltrano. Isso é o correto a ser dito. Então, se eu me sinto de forma X, Y, Z, com a convivência com fulano, Beltrano, qual é o poder que eu tenho? Eu tenho o poder de manter a minha paz independente do outro. Então, o que gera o problema em nós? O nosso movimento de não aceitação daquilo que nós não temos poder de mudar. Nós não temos o poder de mudar o outro. Existe muita ilusão de controle, que é um sentimento que nós trabalhamos também. A ilusão de controle é aquilo que você pensa que você tem poder. Pensamos que temos o poder sobre os outros, sobre as escolhas dos outros. Não temos poder nenhum. O nosso poder é conosco. Nós temos um poder que Deus nos dotou de realizar ações de transformação da nossa vida. Isso nós temos o poder pleno. Basta exercitar esse poder. Então, são duas virtudes a serem exercitadas aí: o poder de realização e a aceitação. A aceitação daquilo que eu não posso mudar. Eu não posso mudar a outra pessoa. Eu posso mudar a mim mesmo. Então, eu posso desenvolver a mansidão, eu posso desenvolver a paciência, a tolerância, a indulgência em relação às limitações da outra pessoa. Então, se eu exercito as virtudes em mim, eu me torno uma pessoa mais mansa e humilde de coração, numa linguagem evangélica, eu me torno uma pessoa mais paciente, mais indulgente, com exercícios, porque isso tudo é exercício que nós fazemos no dia a dia. Ao fazer esses exercícios, o que vai acontecer? Aquilo que vem do outro não me afeta, porque eu estou num processo saudável
de exercício de virtudes. Muita gente vai dizer, mas isso é muito difícil. Não, eu digo que não é difícil, é trabalhoso, né? Porque difícil é aquilo que vai dificultar a sua vida, que vai tornar a sua vida pior. O que dificulta a nossa vida é fazer o contrário, é dar vazão à nossa revolta, intolerância, impaciência, todo o processo que faz com que nós nos tornemos pessoas cada vez mais doentes, mental, espiritualmente, fisicamente. Isso que dificulta a nossa vida. O exercício de virtudes não é difícil, ele dá trabalho. Para muita gente, aquilo que dá trabalho é difícil, por causa da preguiça moral. Mas aí é um problema da preguiça, não do trabalho que dá para exercitar virtudes. Por quê? Para exercitar virtudes, você é convidado a se voltar para dentro de si mesmo, fazer reflexões sobre as virtudes, sobre o significado delas, o que você ganha ao exercitar a virtude da paciência, da tolerância, da mansidão, da indulgência, o que você ganha com isso. Quando você reflete isso, não, eu quero fazer esse exercício, e aí você, de exercício em exercício, vai tornando a sua relação com a outra pessoa mais amistosa. Né? Muita gente vai dizer, mas ele não vai mudar. Mas não importa se outra pessoa não mudar. Você não muda o outro. Você muda a sua relação com o outro. Então, você muda você, e ao mudar você, a sua relação com o outro muda, e existe aquilo que a gente chama de ressonância. Quando você muda, você se torna uma pessoa mais saudável espiritualmente, pelo exercício de virtudes, você convida o outro, sem palavras, a mudar também. Porque a outra pessoa começa a ver o bem-estar que você está sentindo, ela começa a ver, porque todas as vezes que nós exercitamos as virtudes, nós vamos tornar a nossa vida cada vez mais suave, cada vez mais leve, cada vez mais harmonizada. E quem é que não quer uma vida assim? Então, você convida sem palavras a outra pessoa a mudar também. Pode ser que a pessoa haja com muita rebeldia frente à vida e não mude nada, mas a sua relação com ela vai com certeza mudar. Agora, principalmente, não é nem a relação que muda, é você que muda, e aí essa mudança não serve só para a relação com essa pessoa X, mas com todas as pessoas e principalmente para a sua vida. Você se torna uma pessoa cada vez mais saudável, nesse nível de saúde que é o mais alto de todos, que é a saúde espiritual. Então, são exercícios que, por mais trabalhosos que sejam, vale a pena serem exercitados, porque nos tornam pessoas melhores, melhora o nosso relacionamento com as pessoas, e isso é efetivo e produtivo, muito diferente do ficar reclamando das pessoas. É comum, em vez de a pessoa gastar energia fazendo exercício de virtudes, elas gastam energia de forma improdutiva reclamando. Fulano é insuportável, por que fulano é assim? Por que fulano me faz isso? E a pessoa fica ali gastando uma energia mental extremamente importante, só que intoxicando a sua mente e intoxicando as pessoas que estão junto com elas também, né? E porque acabam sendo cúmplices desse estado de reclamação, quando nos ouve e nos dá razão numa situação assim. Perfeito, Alírio, perfeito. Eu vou complementar o que você respondeu agora para a Geni. A pergunta da Geni foi como não absorver energia negativa do outro. Vou me arriscar aqui, Geni, é o seguinte, se blinda, tá? Se blinda. O outro é o outro e você é você. Cada um no seu quadrado. O trabalho, que agora o Alírio disse, é exatamente nessa direção, de nos fortalecer. É nos fortalecendo para lidar com o meio, com o próximo também. Eu gosto muito da frase que nos diz que a sombra só existe pela ausência da luz. Então, vamos fazer luz
vamos nos fazer luz de alguma forma, vamos nos iluminar, vamos buscar as melhores vibrações, as melhores escolhas. E, naturalmente, com as nossas escolhas sendo realizadas na direção do bom, do bem, da vibração lá no alto, que é isso que a gente falou ainda há pouco, e mais, é isso que a gente está falando o tempo inteiro. Naturalmente, não tem energia negativa que vai nos tocar. Claro que ela vai existir, claro que a influência do meio existe. E a gente está aqui se relacionando com diferentes seres, em diferentes momentos, em diferentes vibrações. Mas o outro é o outro, não tem que se preocupar com o outro. Se preocupa aqui, ó, contigo, com a tua vibração. O Nelson tem que se preocupar com a vibração do Nelson, o Alírio com o do Alírio. E, naturalmente, fazendo o nosso, a gente vai se relacionar melhor com o próximo, independente da vibração dele. Claro que, na prática, a mediunidade, pessoas mais sensitivas, mas o mais importante é a gente está aqui, ó, buscar nos estruturar de alguma forma. Tá bom, Genê? Vou passar agora uma pergunta aqui que a Salete está fazendo para o Alírio diretamente. Eu acho que é uma pergunta que muita gente faz. Ela diz aqui, olha, vou jogar aqui no ar. Doutor Alírio, o que eu faço? É uma pergunta desmembrada. O que eu faço para não tomar mais Rivotril? Estou viciada. O Rivotril é um ansiolítico e o grande problema dos ansiolíticos é que eles geram dependência química. É um remédio que se compra em farmácia, mas é tão droga quanto cocaína do ponto de vista da viciação. E uma vez que a pessoa está viciada, esse termo é o correto, é viciação mesmo, porque ele gera dois tipos de dependência. Como toda droga, ele gera dois tipos de dependência: a dependência química e a dependência psíquica. Quando um psiquiatra passa o Rivotril, ele é um medicamento que não deve ser utilizado mais do que 6 meses. E tem gente que toma não 6 meses, mas 6 anos, 10 anos, 15 anos de ansiolíticos. Todo ansiolítico dessa classe, o Rivotril é um dos mais modernos, mas tem os antigos, diazepam. Na época que eu era estudante de medicina, nos postos de saúde, muita gente ia para buscar o tal de diazepam, que era o precursor do princípio ativo do Rivotril de hoje. Então, porque eram viciadas, algumas há 10, 15 anos. Como que se restabelece de um vício? Tomando uma decisão de se libertar. A partir da decisão que a pessoa toma, eu quero me libertar disso. Por quê? O ansiolítico, teoricamente, ele é para acabar com a ansiedade, para quebrar, né? A ansiolítico, o termo, ele indica quebrar a ansiedade. Mas a ansiedade é uma doença do espírito. Como que é possível a pessoa se libertar da doença do espírito com um remédio químico que age no cérebro? Essa é uma visão materialista da medicina que ainda, infelizmente, ainda toma conta, principalmente da psiquiatria, e que tudo é doença do cérebro. Se fosse doença do cérebro, os remédios já teriam curado as doenças mentais. Elas não são doenças do cérebro, elas se manifestam no cérebro, mas são doenças do espírito. E a ansiedade, ela vai se libertar, você se liberta da ansiedade desenvolvendo uma atitude de serenidade frente à vida, um estado de serenidade. Nós temos um livro que aborda esse cura espiritual da ansiedade, que nós trabalhamos exatamente as causas espirituais da ansiedade e como que se liberta da ansiedade. Então, ao tomar a decisão, Salete, você deve buscar um psiquiatra para fazer o que é chamado de desmame. Não sei se você é de Portugal, se o termo em Portugal é desmame também. Aqui no Brasil chama de desmame, que é ir reduzindo a droga, né, aos poucos, porque um medicamento desse não deve ser reduzido de uma hora para outra.
porque vai dar uma síndrome de abstinência muito forte. Então, é necessário que o seu psiquiatra faça uma programação da redução. Ao mesmo tempo, seria muito interessante você buscar uma ajuda psicoterapêutica, porque para trabalhar a ansiedade é necessário trabalhar a causa da ansiedade, e não simplesmente ficar atuando nos efeitos, que é o caso do Rivotril. Então, você deve fazer as duas coisas, e fazendo desmame e uma psicoterapia para trabalhar a serenidade para que você se liberte da droga. E, ao mesmo tempo, trabalhar todos os efeitos que são da síndrome de abstinência que você vai ter. Como eu disse, existem dois tipos de dependência: a dependência química e a dependência psicológica. A mais trabalhosa de se libertar não é a química, é a psicológica. Tem gente que toma outros medicamentos que são os psicotrópicos, mas que se tornam dependentes psicologicamente. Alguns antidepressivos não geram dependência química, mas todos eles geram dependência psicológica. Quando a pessoa fala-se de retirar o medicamento, a pessoa treme nas bases, ela não quer retirar porque ela se torna dependente psicologicamente. Então, isso é trabalhado também via psicoterapia, a dependência psicológica da droga, porque se não for trabalhada, a tendência de você voltar a utilizar a droga. Como as drogas ilícitas é a mesma coisa. Se a pessoa não estiver firme, decidida realmente a mudar, ela continua, mesmo que se trabalhe a dependência química, a psicológica permanece e a pessoa volta a utilizar. Tem pessoas que ficam em remissão 2, 3 meses, ou alguns chega a anos, e volta a usar. Por que que volta? Porque a dependência psicológica não foi resolvida, apenas a dependência química. E aí, se a pessoa não resolve a psicológica, ela retorna à droga, e retorna várias vezes, como acontece na maioria dos casos de dependência de substâncias químicas. Então, a sugestão que eu daria para você é isso: toma a decisão de mudar, de se libertar por meio do exercício da serenidade, para se tornar realmente saudável, e não porque nós não fomos. O Rivotril funciona como uma muleta para uma pessoa. A muleta você usa enquanto sua perna está quebrada. Se for assim, ótimo, a pessoa andar de muleta com uma perna quebrada é natural. Uma vez que a perna solidificou, não tem por que andar de muleta, né? Então, os ansiolíticos deveriam ser usados assim, como uma muleta, por alguns meses no máximo. Uma vez resolvido o problema, tira-se a muleta. Se essas drogas fossem prescritas assim, ótimo, mas infelizmente não é. Então a pessoa fica anos a fio usando a droga, é como se ela passasse a andar de muleta a vida inteira. A perna já foi, o osso já foi consolidado, a fratura consolidada, mas a pessoa continua usando muleta. Ninguém foi criado para andar de muleta a vida inteira. Então, toda dependência química, seja de droga lícita ou ilícita, funciona assim, como se a pessoa precisasse andar de muleta a vida inteira. Perfeito, perfeito, Alírio. Tem mais uma pergunta aqui que foi feita no Instagram, que é a Maria Henriques, nossa amiga, nos pergunta: qual a relação de saúde espiritual e mediunidade? O que você diria para a gente, Alírio? A mediunidade é um dom do espírito, né, que o médium propriamente dito serve de intermediário entre o espírito desencarnado e o encarnado. Em si mesmo não teria nenhuma relação. Acontece que quando o médium não exercita a saúde espiritual, ou seja, não pratica virtudes, ele pode entrar num processo de obsessão. A obsessão é um fenômeno que acontece por ausência de saúde espiritual. Então, a mediunidade em si,
como uma mediunidade é uma coisa neutra. Ela é um dom do espírito. Agora, o médium exercita a mediunidade, e para ser a mediunidade realmente equilibrada e que gere um equilíbrio para o médium, deve ser exercitada à luz do Evangelho de Jesus. A mediunidade que a gente chama de mediunidade com Jesus. Porque se a pessoa exercita a mediunidade sem disposição de se moralizar, de fazer exercícios para se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais virtuosa, a chance dela entrar num fenômeno obsessivo, que já não é mais mediunidade, é obsessão, e qualquer pessoa pode ter obsessão, seja o médio ostensivo ou não, mas o médio ostensivo ele é mais sensível às obsessões. Então, a obsessão já é aquilo que Allan Kardec chamou de um espírito mau, né, um espírito ainda imperfeito, inferior, se miscuindo nesses canais que deveriam ser utilizados para o bem de si mesmo e do próximo, que pelo não exercício de virtudes faz com que a pessoa entre num processo de obsessão. Obsessão é um tema muito vasto que precisaríamos de pelo menos mais 1h30 de trabalho para refletir. Temos 3 livros já sobre o assunto. Um livro que a gente sugere para quem quer estudar essa relação de saúde espiritual com a obsessão é a Obsessão Silenciosa, que é um livro nosso que aborda a obsessão que acontece no dia a dia das pessoas e que elas não percebem, que é a maioria dos fenômenos obsessivos. Mas por que não percebem? Por causa do... uma obsessão, a obsessão simples, que é a mais comum, acontece exatamente pelo não exercício de virtudes, em que os espíritos se aproveitam do dia a dia da pessoa para obsidiar e gerar aquilo que André Luiz chama de influenciações espirituais sutis na obra Estude Viva. As influenciações sutis nos preenchem de situações muito perturbadoras. Toda doença mental ela tem um componente obsessivo também por causa dessa questão. Então, indiretamente, né, há uma relação de mediunidade com saúde espiritual nesse quesito, para ser saudável, um médium é fundamental que ele exercite a saúde espiritual, desenvolvendo virtudes. Perfeito, Alírio. Eu vou ficar com a frase que você falou, mediunidade com Jesus. Claro que isso é um tema, como o Alírio disse, dá para a gente falar, e não é à toa que há livros escritos, como o Alírio falou, exatamente debruçando sobre esse tópico, que é muito mais complexo. Mas a mediunidade mais segura, para não se transformar num processo obsessivo, e tentando responder aqui a pergunta da Maria Henriques, da relação, é buscar exatamente trabalhar mediunicamente com a disciplina, com o entendimento do amor, com a proposta da doação, esse caminho seguro, que principalmente a doutrina espírita nos ensina. Kardec em só o livro dos médiuns para esclarecer bastante, não só, tá, gente? Tem tantas leituras complementares para a gente direcionar, trabalhar com muito pé no chão, com muita naturalidade, com muita tranquilidade, e principalmente esse aspecto moral, para se disciplinar de alguma forma, para se preparar para lidar com o plano espiritual da melhor forma possível e não servir de joguete, por ignorância. A gente está aberto ou suscetível a qualquer tipo de influenciação negativa que pode, principalmente aqueles que são mais sensíveis, trazer algum tipo de negatividade no seu dia a dia, e não só no trabalho mediúnico, mas pronto, na vivência do dia a dia de cada um. Tá bom, Maria? Não sei se a gente conseguiu responder. Tem uma perguntinha aqui da Karine, que é a nossa amiga lá do Sergipe, que ela faz o seguinte, essa aqui também é para o Alírio, olha só. Como médico homeopata, qual a opinião sobre o canabidiol para
tratamento dos transtornos de saúde mental. O canabidiol não tem nada a ver com homeopatia, né? Então, ele é uma droga química, não é por o fato de ser derivado da cannabis, que é a maconha, torna ele um remédio fitoterápico, mas o canabidiol em si já é extraído da folha da maconha e transformado numa droga. Hoje existe uma espécie de panaceia com canabidiol, serve para tudo, como se fosse uma droga maravilhosa, e faz parte de um processo de glamourização da maconha, né, da cannabis, como uma droga, não apenas o canabidiol em si, mas a própria maconha como sendo algo benéfico para o ser humano. Existe toda uma campanha internacional de legalização, vários países ditos de ponta no mundo estão legalizando essa droga, né? Canadá, Estados Unidos, vários estados dos Estados Unidos já legalizaram, o Canadá, o país inteiro, na Europa, vários países, acho que até Portugal também é legalizado, não sei se, mas acho que é legalizado o porte para uso recreativo, e cada vez mais aumenta o número de pessoas fazendo um culto à cannabis. Eu não tenho experiência para dizer o que o canabidiol ele ajuda de fato. Eu só posso dizer, assim, acompanhando como cidadão, esse culto ao cannabis como sendo algo muito nocivo para o ser humano. Toda droga ela tem o seu uso, e ele não tem nada a ver com homeopatia, repetindo mais uma vez. Na homeopatia, a gente usa a cannabis sativa diluído e dinamizado. A planta é um dos remédios homeopáticos, mas é diluído e dinamizado a ponto de não ter mais substância química, o que a homeopatia age energeticamente no perispírito. Então, não há substância química nos remédios homeopáticos, há energia daquela matéria original, seja de uma planta, de um mineral ou vegetal. Nós temos os 3 reinos da natureza são utilizados para se produzir remédios homeopáticos. Então, o canabidiol ele tem a sua aplicação, alguns usam para dores do câncer, mas ele é muito mais hoje um processo de culto à droga com objetivos mesmo comerciais, de enriquecer muita gente com isso. Há uma indústria por trás disso, da cannabis, hoje de uso recreativo em vários países, e uma indústria milionária. Então, é preciso tomar muito cuidado com essas drogas que servem para tudo, que viram panaceia. Eu ia abordar exatamente essa questão, Alírio. Eu não entendo nada, tá, pessoal? Zero à esquerda, mas eu vou trazer só um contributo aqui. A arrecadação do Estado, eu vou falar só sobre a arrecadação do Estado da Califórnia, tá? Que é uma coisa assim impressionante com essa nova legalização da maconha e de derivados e substâncias relacionadas para o uso quaisquer que sejam. O que eu quero dizer? Não estou aqui para criticar, para julgar ninguém, mas é só para a gente entender, como o Alírio falou, com muita calma, porque a gente sabe todo o poder da publicidade, da mídia, mas vamos entender esse movimento por trás, porque isso não é só para alguém que está com dor e o outro que quer usar recreativamente. Mas é muito dinheiro, é muito envolvimento, muitos compromissos. E isso tudo, naturalmente, vai proporcionar um direcionamento para talvez, como o Alírio disse ainda há pouco, da droga milagrosa. Não estou dizendo que é e não que não é, ok? Mas, sem dúvida nenhuma, o poder da publicidade, toda essa vinculação com o fator financeiro da arrecadação que isso provoca é algo... são números. Quanto a fatos, não há argumentos, tá bom? Queria só colocar isso aqui para a gente suscitar a reflexão, ok? A reflexão em torno desse tópico, que é um tópico que vem emergindo cada vez mais em vários países da Europa e também Estados Unidos e Canadá.
Tem uma outra pergunta aqui, ali, que é da Silvia Kaspler, que pergunta o seguinte: transtornos de personalidade podem vir de traumas de outras vidas, já que nessa infância não se justifica? Interrogação. Sim, a maior parte dos nossos transtornos não vem de vida atual. São de traumas que a gente chama de interexistenciais. Os traumas interexistenciais são traumas que nós adquirimos em outras existências e na maioria deles não é quando a pessoa se torna uma vítima de alguma coisa, mas principalmente quando ela se torna vitimizadora. Quando nós afrontamos a lei de amor, nós produzimos traumas interexistenciais muito intensos. O nosso trabalho com regressão de memória, a experiências traumáticas, tanto de vida atual quanto de existências anteriores, nós percebemos que o que mais gera trauma é quando nós afrontamos a lei de amor, produzindo o mal para as outras pessoas. Nós criamos energeticamente em nós determinadas, vou utilizar o termo manchas, só para a gente ter uma ideia. Geramos manchas no nosso perispírito que vão produzir transtornos psíquicos em outras existências. Por exemplo, uma pessoa que tem uma esquizofrenia, por exemplo. Para criar uma esquizofrenia, são várias afrontas à lei de amor, praticando ações, utilizando da inteligência para prejudicar pessoas ou grupo de pessoas. E quando a pessoa faz isso, o que acontece? Ao utilizar a inteligência dessa maneira, ela acaba gerando um trauma interexistencial, e esse trauma interexistencial acaba por fragmentar a mente dela e ela acaba tendo uma existência com a esquizofrenia, com essa doença que tem como característica a fragmentação da própria mente. E muitas vezes a pessoa constrói uma esquizofrenia numa encarnação e leva 2, 3 ou mais para se libertar dela. Porque para destruir é muito rápido. Para construir um processo de saúde é muito mais demorado. Então, a pessoa, às vezes, ela passa pela esquizofrenia. Hoje fala-se muito na psiquiatria de espectro. Então, dentro do espectro da esquizofrenia, desde aquelas esquizofrenia graves até transtornos esquizoides, que já estão mais para o nível neurótico. Então, o que acontece? A pessoa vai se libertando da esquizofrenia que ela criou em situações do passado. Primeiro passando por esquizofrenias mais intensas, depois ela vai diminuindo em outras existências até se transformar num transtorno esquizoide, para que numa outra existência ela volte para a normalidade mental. Então, na nossa experiência com o trabalho com regressão de memória há mais de 30 anos, o que a gente percebe é isso. A pessoa, quando ela recebe a ação do mal do outro, ela se torna uma vítima, normalmente resgatando débitos anteriores. Isso gera traumas interexistenciais, gera muitos traumas interexistenciais, mas não são os mais intensos. Os mais intensos são quando a pessoa foi a vitimizadora, ela causou para o outro um mal enorme, e aí isso vai produzir doenças no futuro, dependendo do grau de ações que ela recebeu e que praticou. Perfeito. Alírio, esse é um tema que é um tema até, de certa forma, polêmico ainda no meio espírita, penso eu, por muita ignorância, tá? E me corrija, tá, Alírio, se eu estiver falando aqui alguma besteira, mas, de alguma forma, há muita confusão ainda com a questão da TVP, né, a terapia de vidas passadas, o processo de regressão,
Muita gente acredita ainda naquela história da eu quero voltar lá para ver o que eu fui, deixei de ser, enfim, por curiosidade, tentando acessar, porque se eu fui rei, se eu fui rainha, se eu fui escravo, se eu fui plebeia, se eu fui isso, aquilo, outro. E o processo da terapia de vidas passadas, exatamente o acesso através da hipnose, naquele momento específico, para buscar o conteúdo traumático do passado que se faz presente hoje. Mas não só para saber, não só para buscar informação. Que bom, olha, eu estou sabendo lá o fator originário, a causa principal. Mas não, trazendo isso, tendo acesso a essa informação, trazendo para o hoje, para a realidade, é trabalhar terapeuticamente em cima daquele conteúdo traumático que ainda se faz presente. O que eu quero dizer com isso, e me corrija, tá, Alírio, por favor, é que precisamos de profissionais habilitados que sabem o que estão fazendo, ok? Porque acontece que é um campo, de alguma forma, que traz, porque falta de informação, muito misticismo, as pessoas ainda entram num campo quase que das bruxas, da ilusão, essa coisa da vida passada cria suscita muitos pensamentos e muita ilusão, realmente. E acaba que muita gente se perde nesse caminho, e também muito charlatão, tem muita gente que gosta de trazer a resposta para aquelas perguntas das pessoas, e normalmente estão muito mais vinculadas à curiosidade, a questões materiais por si só, do que a traumas. E o que a gente está falando aqui, a pergunta da Silvia, se pode vir, no caso, um transtorno de personalidade, se pode ter origem numa vida passada, desde que não é reconhecida na infância. E eu respondo aqui na minha leitura, é claro que sim, a gente percebe exatamente que desde que não tenha evidências nessa personalidade atual, nós somos um construto de outras personalidades, de outras vivências. O que eu gosto de brincar aqui com o pessoal é o seguinte: vamos imaginar uma série da Netflix, que tem lá várias séries com vários capítulos. E hoje a gente está, por exemplo, na série número 2, no capítulo número 7. Ok? Mas não vamos esquecer que os outros capítulos ou outras vidas estão correlacionadas. Desde aquelas outras vidas lá no capítulo, na temporada 1, no capítulo 3, algum fato que hoje está reverberando e tem uma influência direta, ou está conectado, está ligado. Nós somos esse construto. Hoje nós somos o melhor de todas as encarnações. Eu sei que às vezes é confuso isso, e o pessoal não gosta muito de escutar, que fala assim: ei, coça a cabeça, meu Deus, se hoje eu sou o melhor, imagina o que eu fui, o que eu era. Mas é assim, pessoal, é assim. Ali, quer comentar alguma coisa que eu falei aqui? Falei alguma coisa que foge ao seu trabalho profissional? Não, é isso mesmo. O que eu digo sempre para os nossos alunos, inclusive, quando estão fazendo o curso de regressão, é que eu digo que a lei do esquecimento não é por acaso. Existe uma lei que faz com que nós esqueçamos o passado. Como diz o Livro dos Espíritos, esse esquecimento nunca é total e, em algumas situações, pode ser revelado, porque tem tanto o espírita que acha a regressão de memória um método maravilhoso que resolve todos os problemas, como existem aqueles que acham que não deve ser utilizado de nenhuma forma, porque vai devassar o passado, e o passado é... Mas está lá no Livro dos Espíritos muito claro que esse esquecimento nunca é total, e em algumas ocasiões é importante ser revelado. E a regressão de memória é uma dessas situações. Só se deve fazer regressão de memória às pessoas que já estão maduras para experimentar situações em que ela agiu com muito mal, muito afronta a lei de amor, agiu com muito desamor e criou situações que já levou muito sofrimento para as pessoas. E sem um trabalho de auto-perdão, ela piora se ela souber das questões do passado. Então, eu não faço regressão com todos os meus clientes, porque a regressão, uma coisa que nunca deve ser feita, é regressão online. Tem pseudoterapeutas fazendo regressão online, fazendo tudo
que são pseudoterapeutas, são verdadeiros charlatãos quem faz isso, porque online você não tem controle do que acontece, e a regressão de memória é como se fosse uma cirurgia. Você não faz cirurgia por internet, você faz cirurgia ali junto da pessoa. Então, hoje tem muita gente que faz regressão online. A técnica em si é possível. O problema é o que pode acontecer com a técnica. E a regressão não é simplesmente para você conhecer o passado. É feito todo um trabalho de ressignificação, no método que nós praticamos, de exercício de virtudes para que a pessoa se acolha. Se ela for vitimizada por alguém que muitas vezes a pessoa reconhece determinadas pessoas desta existência que as vitimizaram no passado, que ela a perdoe também. Se não, ela não estiver disposta ao auto-perdão e ao perdão ao próximo, a regressão piora o relacionamento dessas pessoas com elas mesmas e com os outros. Então, é um método muito eficaz, deve ser usado com parcimônia em situações muito específicas, sabendo que a lei do esquecimento é uma lei divina que deve ser respeitada, e que, quando nós adentramos o passado, primeiro que, por curiosidade, de forma nenhuma deve ser feito. Segundo, que a experiência traumática vai-se no núcleo traumático, não é passar a vida toda da pessoa, os detalhes do que aconteceu, das pessoas que estavam lá com ela, as que estavam e que estão hoje nessa existência. Isso não é terapia regressiva. Isso, por hipnose, as pessoas podem fazer isso para pesquisa. Tem alguns pesquisadores aí na Europa que fazem um trabalho muito, muito bonito nesse sentido, de ver castelo, e lá depois eles vão no local para verificar se... Mas isso é o objetivo de pesquisa da reencarnação, não para terapia. Terapia você trabalha exclusivamente com núcleos traumáticos. Excelente, excelente, Alírio. Tem aqui, a Silvia está conosco online, está agradecendo, dizendo que obrigado por me responder. Minha filha tem diagnóstico de borderline, estamos tentando ajudar, mas é muito difícil. Com fé, vamos vencer juntas. Que bom, Silvia, que respondeu sua pergunta. A gente já está quase terminando, pessoal, e passou muito rápido. Não sei para vocês, para mim passou voando. Tem tanto assunto interessante para falar, quando o assunto é bom, o tempo passa voando, né? Mas eu quero aqui só deixar uma pontuação, aqui um convite, falando de saúde, para todos nós, que é o seguinte. Sabe aquela história de quem já passou dos ENTA, que é 40, 50, 60, 70 e por aí vai, que é muito bom ir lá e fazer aquele check-up anual, aquele check-up físico, corporal, sabe? Ir no médico e dar uma olhadinha, fazer os exames todos? Ótimo, vamos fazer o check-up corporal, com certeza, mas olha só, faz também outro check-up, check-up espiritual. Como é que está a saúde espiritual? E esse, pessoal, dá para fazer semanalmente. Como é que faz, Nelson? Se questiona, começa se questionando, eu estou bem? Como é que eu estou? Como é que está o meu estado mental? Qual é a atenção que a gente está dando para os nossos sentimentos? Qual é a atenção que a gente está dando para os nossos pensamentos? Falar de saúde mental, pessoal, é falar de saúde espiritual, tá? A gente se preocupa, e ainda bem, muito com o corpo, e cada vez mais, sem dúvida nenhuma, a ferramenta do nosso espírito. Só que a gente dá pouca atenção ainda para o nosso espírito, penso eu, tá? Não sei quem me escuta. Mas se a gente dá para dar um pouquinho mais. Não custa nada. A saúde espiritual, fazer esse check-up espiritual, é mais barato que esse check-up físico, tá bom? Então a gente vai falar sobre harmonia, sempre buscar essa harmonia, esse equilíbrio frente às adversidades da vida. Não é porque a vida vai ser harmônica, porque às vezes a vida é uma bagunça, porque altos e baixos, e é assim mesmo, tá? Mas é buscar essa harmonia aqui dentro, a nossa estrutura para lidar com todos os desafios da vida, com todos os altos e todos os baixos
que a vida vai nos proporcionar. Joana de Ângeles, para fechar aqui, eu vou passar a palavra para o Alírio, para ele fazer as considerações finais, também pedir para ele fazer a oração para terminar. Joana de Ângeles nos diz, abre aspas, saúde é uma conquista interior, que se reflete no corpo como resultado da harmonia íntima. Fecha aspas. Pessoal, já vou agradecendo todo mundo que esteve aqui conosco. Não deu para colocar o comentário de tanta gente que está aqui. O pessoal que manda mensagem pedindo Pix, pessoal, desculpa, não vai rolar, tá? Vira e mexe aparece aqui da mágica pedindo coisas, esquece isso, tá bom, pessoal? Que bom que vocês estiveram aqui conosco, espero que vocês tenham gostado, refletido, ter mexido alguma coisa, suscitado pensamento, e eu vou assistir depois. Com certeza esse é daquele conteúdo que dá para a gente assistir e papel e caneta na mão e anotar esses conteúdos todos que nos fazem pensar. Alírio, vou passando para você para as considerações finais e faz uma oração para a gente, por favor. Ok. Bom, só para a gente finalizar, né, lembrando que saúde espiritual é o nível mais profundo de saúde, e mesmo que nós tenhamos doenças do corpo, é muito importante exercitar a saúde espiritual. Muitas vezes, a própria doença do corpo é um instrumento para que nós cheguemos na saúde espiritual, por mais paradoxal que seja, porque muita gente, por exemplo, se busca se espiritualizar depois de passar por um câncer, depois de passar por um infarto, de ter doenças graves que fazem com que essas pessoas despertem para uma outra realidade da vida e se tornem pessoas mais espiritualizadas a partir disso. Então, a doença levando à saúde espiritual. Então, existem doenças crônicas que acometeram o nosso corpo, até fruto do nosso passado espiritual, que nós não temos como nos libertar de uma hora para outra. Mas, apesar das doenças que é fruto do nosso passado espiritual, nós podemos ser saudáveis espiritualmente cada vez mais, apesar dessas doenças, e utilizando dessas doenças como experiências de desafio para gerar experiências de aprendizado, nos tornando espíritos melhores por meio das virtudes. Então, lembremos sempre disso. Saúde espiritual é exercício de virtudes no seu dia a dia. Quanto mais você exercita, mais você se torna saudável. E um dos instrumentos para estimular a saúde espiritual é a oração. Juntamente com a meditação, são recursos que nós temos para nos fortalecer nesse processo de exercício de virtudes. Porque nós ainda estamos muito distantes de termos facilidade em exercitar virtudes. Isso é próprio para espíritos superiores e espíritos puros como Jesus. Para nós ainda é trabalhoso, e a oração é um grande instrumento para nos fortalecer nessa busca. Então vamos orar, rogando a Deus, a Jesus, nosso modelo e guia, forças para que nós possamos nos tornar mais saudáveis espiritualmente. Senhor Jesus, mestre, amigo, abençoe-nos, Senhor, para que possamos nos fortalecer para trabalhar no nosso dia a dia a saúde do espírito que somos. Fortaleça-nos a vontade, Senhor, para que possamos desenvolver a virtude do esforço de aperfeiçoamento, fazendo esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados de mudança de nós mesmos. Que possamos cada vez mais nos tornar mais saudáveis, equilibrados, harmonizados e, consequentemente, mais felizes. Gratidão por tudo, Senhor. Gratidão pela vida. Ampara-nos hoje e sempre. Que assim seja. Alírio, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o convite, por ter conseguido encaixar na sua agenda
aí a nossa resenha espírita, o nosso bate-papo. Foi uma felicidade, uma alegria imensa ter você aqui. E para todos que estiveram conosco também, pessoal, beijos e abraços, e já espero vocês vendo de novo esse conteúdo aí, que dá para assistir algumas vezes, tá bom? Pessoal, beijos e abraços a todos. Tchau, tchau. Tchau.